Fala galera de Rio Preto e região, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Rio Preto Cast. Estou aqui com ele, Odelmo Serrano, mais uma vez. E hoje, nós vamos falar de um assunto assim super importante, que as pessoas também deixam de falar às vezes, tem um pouco de receio em falar, que é... Violência doméstica e tudo que está envolto nisso, né? Olá, galera. Hoje é um tema... Estamos nos engajando cada vez mais. O episódio passado a gente já falou sobre um tema super importante, que foi doação de sangue. E agora estamos falando sobre violência doméstica. Exatamente. Mas antes da gente iniciar, não podemos deixar de falar daqueles que estão apoiando o nosso projeto, né? Então vamos falar aqui da Bruna MKT, Bru MKT, que é quem faz todo o nosso trabalho, toda a nossa arte, vídeo, cortes, enfim, todo esse material que vocês veem aí no Instagram. É a Bruna que faz pra gente, então mais uma vez, obrigado, Bruna. E se você precisa de vídeos, artes, enfim, para você, para sua empresa, não deixe de entrar em contato aí com a Bruna. E também nosso parceiraço, Alan Ebert, inclusive estive lá estou percebendo semana. Que você esteve por lá essa semana, né? Estive por lá, estou, tá vendo? De fininho, cabelinho. Se você quiser ficar com o cabelo igual o Leandro, passe lá no Higienópolis. Passe lá no Alan, que você será super bem atendido. E um trabalho super bacana que ele faz aí com todos os clientes. Se você ainda não viu o episódio que ele esteve aqui com a gente, corre lá no nosso YouTube. Beleza? Então, vamos iniciar? Vamos lá, dar as boas-vindas às meninas que estão aqui com a gente primeiro. A Sheila, que é advogada, né, Sheila? E a Flávia, que é psicóloga. Muito obrigado por vocês estarem aqui. E tá acontecendo um negócio muito legal no nosso Instagram. A Sheila, ela viu o projeto, o projeto do Rio Preto Cast, falou assim, eu tenho um tema super legal para vocês falarem, e isso tá muito legal porque tá acontecendo pra caramba. E a gente adorou o tema, adoramos o projeto de vocês, então a gente correu, abriu um espaço para conseguir falar com vocês. Então, Sheila, eu queria começar com você, que você contasse um pouquinho o que é o projeto de vocês e como começou e como que as pessoas acham vocês. Então, desse um resumo do projeto de vocês. Nosso projeto chama Maria Livre, né? Quem trouxe a ideia, fez surgir a ideia foi uma mulher, que é a Adriele, que é a nossa administradora, nossa CEO quase, né? Mas embora seja um coletivo, essa relação é horizontal. E ela, por ter sofrido episódio de violência doméstica, entrou no Facebook, na época ainda, 2018, 17, e informou que ela ia auxiliar, que quem estivesse em situação de violência doméstica, que procurasse ela, que ela ia prestar atendimento jurídico, porque ela é advogada, de maneira gratuita, né? E aí, eu acho que teve uma mulher que procurou ela, e aí durante esse processo dessa mulher, ela começou a chamar ela de Maria, justamente para a gente não personalizar, né? E para você ficar uma conexão maior. E aí foi Minha Maria Livre, e ela o projeto se tornou Maria Livre, o nome. Sim. A gente ficou um pouco afastado agora por conta da pandemia, de eventos mais presenciais, mas a gente tem toda essa ideia, além de dar assistência, porque nós temos a parte da psicologia, a parte da advocacia, a parte da comunicação social. Né? E aí a comunicação social trata toda essa questão de levar essa informação. A psicologia surgiu depois, porque a Adriele é uma coisa que a gente percebe, que acaba surgindo essa necessidade, a Flávia vai falar melhor disso. E aí depois veio a necessidade de comunicar esse projeto, né, de maneira mais elaborada. Então, a gente tem essas frentes. E tem o acolhimento também, que é por onde a mulher entra e como que ela chega até nós. Hoje é pelo Instagram, tem lá o link que vai direto para o WhatsApp nosso. Dali, ela passa por essa triagem, por esse processo de acolhimento e triagem, para ver se ela se enquadra na questão da vulnerabilidade social. E, a partir daí, a gente vê qual que é o melhor caminho para essa mulher. Se ela precisa ir já direto para o jurídico, se ela está em situação de risco iminente ou não. Se não, ela passa pelas psicólogas, pelas análises das psicólogas, e a gente, dentro do projeto, vai conduzindo essa mulher. Se ela já tem um processo ou não, se a gente vai acompanhar. E hoje a gente, inclusive, atende a região. A gente tem Marias de outras cidades que chegam até a gente entra lá no Instagram e fala, tem advogada de tal cidade que poderia ser voluntária só para fazer as diligências e tal.
Aí, porque a psicologia é feita online, né? A gente conseguiu. Então, a gente não atende só aqui em Rio Preto. É super bacana. Inclusive, a Flávia, acho que não é de Rio Preto, né? Não, eu sou de Urupê. A grande Urupê. E conta um pouquinho, Flávia, como que é esse trabalho da psicologia, né, dentro do Maria Livre? Sim. Então, o intuito principal, né, quando elas chegam, é tentar entender mesmo a realidade de cada uma, né, o que trouxe cada uma ali. Por mais que se fale de violência doméstica, nunca é uma realidade só, né? Então, a gente tenta realmente entender isso e trabalhar principalmente a autoestima delas, né? Primeira coisa assim, que sempre aparece, que sempre está envolvida, é a autoestima, que sempre vem balançada, vem duvidando de si mesma, muitas vezes já sem um emprego ou já com um emprego ali, sem condições de conseguir algum trabalho. Então, a psicologia ela faz esse fortalecimento, né? Fortalece o vínculo com essa Maria, para ela entender, sim, que ela é capaz, né, de tomar as decisões, né, óbvio, as decisões que ela for entendendo que são necessárias na vivência dela, mas ela compreender o que ela passa, né? O que é, assim, uma violência, porque muitas vezes, né, a gente coloca, a violência é só um tapa, né? Então, às vezes vem uma mulher e ela está em uma situação que, eu não apanhei tanto assim, a minha vizinha já apanhou mais e o que eu vivo não é violência doméstica, né? E aí você consegue compreender com ela que o que ela está passando talvez tenha um cunho de uma violência psicológica, às vezes uma violência patrimonial, financeira, ela não tem acesso a cartão, não tem acesso a dinheiro. Tudo isso em processo de análise, você vai conseguindo entender e dar essa liberdade mesmo, né? Sim. É Maria Livre justamente, porque elas, dentro dos recursos que elas vão construindo, né, dentro das possibilidades delas, elas vão se tornando livres, né? Esse é o papel da psicologia principal, assim. E esse é um ponto importante que você tocou, porque, como eu falei antes de entrar no ar, a gente estudou o tema essa semana e a gente encontrou números, assim, preocupantes demais. Eu voltei de São Paulo hoje, estava lá no aeroporto de Congonhas, tinha uma faixa, até mandei para o Leandro, que a cada 2 minutos, 5 mulheres são vítimas de violência no Brasil. É uma coisa assustadora. E um outro dado que eu achei, a TV Record, o R7, eles analisaram os boletins de ocorrência de feminicídio no estado de São Paulo. Feminicídio, claro, seria o máximo da violência doméstica, né? E de cada 5 vítimas de feminicídio, 2 viviam com o marido. Então, assim, dentro dessa realidade, então essa importância de ser livre realmente. Como que vocês analisam isso, essa questão cultural hoje, de a pessoa estar convivendo dentro da mesma casa de um agressor e muitas vezes ela não consegue sair dali? Na pandemia a gente teve esse problema, inclusive algumas delegacias conseguiram colocar o atendimento para realizar o boletim de ocorrência online, porque essas mulheres passaram a viver mais tempo com os agressores dentro de casa, né? Essa questão, se a gente for envolver toda, né, a história, aí a gente vai achar lá atrás um sentido para isso, né? O próprio modelo colonial, que a gente foi colonizado, invadido, a questão dos indígenas, as indígenas foram subjugadas. Então, assim, historicamente, o Brasil contribui muito para essa cultura de submissão, né, e de não entender o papel dela dentro de casa. A gente fala muito do feminicídio, fala muito da agressão física, mas a gente tem mulheres que chegam em situação de violência psicológica há 20 anos. Não né? sabendo que estão, né? E não sabendo que estão. E não sabendo que estão. Eu tenho clientes que chegam para mim, eu preciso fazer Isso é relato de quase todos os advogados familiaristas que eu conheço que trabalham com violência doméstica. Eu preciso fazer meu divórcio, eu preciso da pensão. Aí você começa a conversar com ela, na verdade, ela não é daquilo que ela precisa se libertar daquela situação, e aí ela quer sair logo, ela não quer saber dos direitos dela. Por isso, a psicologia, né? A gente tem esse cuidado, assim, essa mulher precisa do jurídico? Precisa, às vezes de imediato, sim. Mas o importante é a gente olhar para ela e fazer ela chegar no ponto, tanto da psicologia como a segurança jurídica para falar, não, eu consigo agora ingressar num processo judicial. Porque o processo judicial, para ajudar, né, a gente também tem essa cultura da mulher que se vitimiza, da mulher que usa os filhos para atacar o marido.
E elas não têm renda, muitas vezes não têm como contratar advogado, e às vezes o marido tem e pega o melhor advogado da cidade, elas ficam com esse fantasma achando que ele vai, sabe? Então envolve muita questão, muita coisa. E preparar elas para esse passo a passo, a gente sempre fala, é um dia de cada vez, porque no início, quando elas se percebem violência doméstica ou quando elas são agredidas, a impressão que elas têm é que elas não vão conseguir sair daquilo ali nunca mais. Porque, normalmente, o agressor, quando ele é questionado por essa mulher, que a partir do momento que ela tem a percepção que está sofrendo a violência, ele tende a ficar mais agressivo, né? A violência contra a mulher, ela tem, e dentro de casa, isso das mulheres que convivem com o agressor, isso é mais característico e mais agudo, que são os 3 ciclos da violência, né? Que é a fase da tensão, a fase da explosão e a fase da lua de mel. Essa fase da tensão é aquela mulher que, por exemplo, o marido chega em casa todo dia e quer o feijão feito de tal jeito. Ela passa o dia todo pensando que se ela não fizer o feijão daquela maneira, ele vai chegar em casa à noite e vai brigar com ela. Então, ela vive em tensão com esse sentimento. Isso acontece com várias coisas. Por exemplo, ela vai no mercado e fica preocupada se, enquanto ela for lá e voltar, o celular vai tocar e ele vai querer saber onde ela está. Quando ocorre a explosão, essa explosão não precisa necessariamente ser uma violência física. Ele pode ser uma discussão, gritar, uma coisa que a gente fala de violência patrimonial, que prevê a Maria da Penha, quebrar celular, quebrar objeto pessoal, dar murro na parede, violência psicológica e violência física. Você não está agredindo ela, mas você está dando um recado. O próximo murro é em você. Então, ela vive na hora que tem a explosão, que ela recua, porque ela já estava naquela situação de tensão, ela recua, e quando ela recua e vem, a culpada é você, porque eu gosto muito de você, eu fico assim porque eu fico nervoso, vamos tentar de novo, que aí é a fase da lua de mel. E isso não tem fim. Só tem fim a hora que a mulher consegue, em algum momento daqui, sair. A hora que ela consegue sair, ele vem atrás. E aí é essa sensação de que eu não vou conseguir sair nunca disso, porque se ela sai na fase, logo depois que ele bate, vai vir a lua de mel. Se ela acordou lá na lua de mel, que ele já começou a fazer a mesma coisa, ele vai entrar na tensão. Se tiver filho, então, não tem como fazer o que a gente orienta no jurídico, que é o contato zero com o agressor. Se tem filho, você não consegue fazer isso. Aí tem um outro método, que a gente chama de pedra cinza, que é essa mulher só responder o que é perguntado e só conversar sobre as crianças. Mas é muito difícil, porque elas são vulneráveis socialmente, na maioria das vezes, depende da pensão. E aí, o que eles fazem? Eles não pagam a pensão, atrasa, ou simplesmente não paga para estrangular essa mulher financeiramente. Então, a violência ela continua acontecendo. E em situações de mulheres com mais condição financeira, essa violência vai para o judiciário. Porque aí ela se institucionaliza e esse homem começa a fazer litigância, que a gente fala abusiva, de perturbar a vida dessa mulher de várias maneiras, pelo judiciário tendo dinheiro para conduzir ações, pagar advogados. Fez a lição de casa, né, Leandro? Que as 3 fases eu vi que você tinha mandado. Exatamente, tá vendo? Fez a lição de casa. Aqui, né, a gente estuda bastante, né? Até para ter um papo bem legal com vocês também. E Flávia, até em cima um pouco do que a Sheila comentou aqui com a gente, a gente imagina assim, que deve chegar a diversas pessoas e como trabalhar, né, essas situações, né? Porque esses medos que ela tem de dar o passo a mais, é o medo do celular tocar e ela não conseguir, né, atender, é o medo de não fazer o feijão, né, um exemplo assim. Então, como que vocês trabalham isso dentro da Maria Livre, né? Sim. Aí vai dentro, né, de cada abordagem, de cada psicóloga, né, vai ser feito de uma maneira, né. Eu, particularmente, né, dentro da minha abordagem, a gente gosta muito de conhecer o passado dessa pessoa. E um dado muito interessante, algo muito assim, que até a gente conversou sobre isso, é que muitas dessas mulheres viveram cenas de violência durante a infância. Então, cresceram, provavelmente, muitas das vezes, em um lar agressivo, né? Então, minha mãe apanhava do meu pai, eu apanhava do meu padrasto. Muitas vezes cita episódios dos avós, que também eram agressivos,
né? E aí você para e pensa assim, quando a gente vai analisar, você vai trabalhar com essa mulher ali dentro, tudo isso para ela entender também, porque para ela também é confuso, né? A pessoa me agride e as pessoas, todo mundo em volta de mim está falando para eu sair dessa situação e eu não saio, e a própria pessoa começa a se sentir culpada, né? Será que tem alguma coisa de errado comigo? E a pessoa precisa entender esse processo, meio que dentro dela internaliza essa imagem, como se a única forma de afeto que ela conhece, de relacionamento que ela conhece, é o relacionamento que bate, né? Essa forma do amor romântico. Então, o que ela conhece ali dentro? É essa maneira, e também a maneira, muitas vezes, de não ter recebido um afeto, de não ter recebido um cuidado. Então, encontra ali um homem que promete diversas coisas, mesmo que esse homem agrida, faça chantagem, diversas formas. Ele me oferece um teto, ele me deu filhos, né? Ele cuida de mim, ele me bate, mas faz alguma coisa. Então, ela recebeu afeto zero na vida, na infância, na adolescência. Óbvio que ela vai aceitar alguém que oferece uma migalha, porque está oferecendo a migalha, mas está oferecendo, né, aquilo como se fosse um movimento compensatório, assim. Então, a paciente ela tem que ter a noção do que ela está passando. Assim, eu tento compreender muito esse passado, conhecer a história dela, para que assim a gente possa fazer novas rotas a partir do conhecimento que ela tem, né, de afeto, de tudo, e até inclusive do que a gente estava falando, da sociedade, né? A sociedade constrói um parâmetro de amor romântico, né? Então, o amor é assim, a gente tem que aceitar dessa forma. Tá acontecendo isso, mas pelo menos eu tô casada. É um ideal que as pessoas chegam a um ponto da vida que começa a se cobrar casamento, né, das mulheres. Então, vai casar quando, né? Então, eu vejo que as minhas amigas não estão casadas, muitas falam. E eu tô casada, pelo menos. Pelo menos está desmoronando o casamento, mas eu tô casada. Então, vem esse ponto da sociedade também, esse ponto estrutural, assim, né, que eu acredito que vem, assim, e tudo isso elas têm que entender mesmo esse processo. O processo é delas, né? Eu sempre comento, né, no processo terapêutico. Muito vem delas. A gente faz a sessão dura 50 minutos, semanal, mas quem toma todas as ações do resto da semana são elas, né? Então, elas precisam estar engajadas nesse processo terapêutico, elas precisam entender o porquê que elas estão lá, o porquê que elas buscaram, o que isso acontece, né? Então, eu trabalho muito essa forma de psicoeducação mesmo, assim, de compreender os processos para a gente poder ir tomando novos formatos e novas decisões, assim. E um ponto que sempre eu acho que muita gente questiona é de onde vem esse medo que muitas mulheres têm de, na fase da lua de mel, que às vezes vai durar 20 anos e de repente vem essa fase de explosão, de onde vem esse medo de fazer uma denúncia, de procurar uma ajuda, de, sei lá, falar com alguém? De onde vocês veem que vem isso? Deveria ser mais acolhedor esse processo, por exemplo, da mulher na delegacia da mulher, né? Aqui em Rio Preto, a delegacia da mulher não funciona de final de semana. E final de semana são os momentos... Já começa aí, né? Que, na maioria das vezes, aí elas têm que ir para um plantão. No plantão, não tem policial especializado para ouvir aquela mulher, né? A Maria da Penha, ela prevê a não revitimização, através de não ficar fazendo a mulher falar várias vezes a mesma coisa. Esse já é um ponto, né? O outro às vezes, essa mulher não consegue nem sair de casa para ir lá. E, nesse ponto, o boletim de ocorrência ajudou. Mas, assim, é tão absurdo que existem mulheres que eu já ouvi relato disso, que ele sai para trabalhar e desliga o sinal de Wi-Fi da casa para ela não ter contato com absolutamente ninguém de fora. E não estamos falando, nesse caso, de uma relação de mulheres em situação de vulnerabilidade social. Com uma prisão domiciliar. Exatamente. Então, assim, é muita coisa. A gente ouve muito aquela frase, né? Mas apanha porque quer. Além de toda a questão psicológica que a gente sabe que envolve, que qualquer pessoa com o mínimo de boa intenção a entender aquela situação vai ver que não é simplesmente uma decisão, eu vou fazer. A hora que ela toma essa atitude, ela esbarra numa série de questões, né? Como que eu vou para a delegacia? O que eu vou falar a hora que eu chegar lá? Será que eu vou ser acolhida? Não tenho uma advogada. Aí leva uma amiga. A amiga também não consegue fazer muita coisa. Na delegacia da mulher, a tendência é ela ser mais, ter um acolhimento mais humanizado, vamos assim dizer, mas não deixa de ser um ambiente de delegacia, que ela vai chegar ali, ela vai ficar sentada esperando, né? E além
disso, uma coisa que é importante, que a maioria das mulheres não sabem, é que ela não precisa necessariamente fazer o pedido de medida protetiva na delegacia para que ela comunique que ela está em violência doméstica. A gente consegue fazer isso via judicial, dentro do próprio processo de separação de corpos, por exemplo. E aí essa mulher não fica tão submetida, tão vulnerável, porque algumas delas falam, eu não quero ir na delegacia, ou eu não quero que ele vá preso. Porque é o pai dos filhos. Tem muita questão que envolve, por exemplo, você pega uma mulher que depende 100% daquele homem, 100% financeiramente falando, e tem 4 filhos. Né? Ah, mas por que tem tanto filho? A gente não tem política pública de questão de natalidade. Isso, de controle de natalidade. A gente não tem. A gente tem uma campanha aqui ou outra, mas para você conseguir fazer uma vasectomia, para você conseguir fazer uma laqueadura, você tem que ter autorização do marido, demora 6... Enfim. E aí o que ocorre? Para a gente pegar essa mulher, não, vamos pegar e pedir medida protetiva, ela vai falar, mas se ele chegar perto de mim e for preso, quem que vai pagar a comida dos meus filhos? É nesse nível a decisão, muitas vezes. E quando não é financeira, é outra. Porque às vezes, isso eu acho que é importante de falar, o abusador, a gente tem ideia daquele cara que é agressivo, que briga, que não sei o quê. A grande maioria, os vizinhos adoram, a mãe adora, os amigos, é cheio de amigo, porque eles são... Está dentro da igreja. Está dentro da igreja. Eles são conquistadores, senão eles não teriam conseguido convencer aquela mulher em algum momento de que ele era uma boa pessoa. Essa mulher, ela é inteligente, ela em algum momento ela refletiu para estar naquela relação. Quando não foi obrigada, que antigamente tinha mais essas coisas, mas hoje em dia... Em algum momento aquela mulher refletiu para estar naquela situação, naquela relação. Então ele é, como que eu posso dizer? Eu estou tentando procurar a palavra. Ele é sedutor. Ele é sedutor. O abusador é sedutor. Normalmente, ou ele é muito inteligente e tem uma capacidade argumentativa enorme, ou ele é o bom vivant ali que todo mundo gosta. Então, quando essa mulher às vezes vai falar para uma amiga que ele faz algumas coisas, tem algum comportamento, a amiga fala, não, mas não é possível. Vai falar para a mãe, não, mas ele é tão bom para você, ele te dá tudo, ele trabalha, ele fica um homem trabalhador, não é por isso que você vai largar dele, né? Aí acontece o que a gente vê, né, dessa mulher ficar sendo agredida, e aí vai para o judiciário, a gente pede medida protetiva, dependendo da defesa que ele vier, ele consegue quebrar a medida protetiva, essa mulher fica extremamente vulnerável, ele começa a cometer stalking, começa a tentar entrar na fase de lua de mel de novo, às vezes as mulheres voltam para o ciclo, porque é muito difícil manter elas fora. Porque a realidade nunca é assim, não é de ontem para hoje, né? Um relacionamento abusivo, ele começa lá no namoro já. O cara não vira... o abusador, ele não vira agressor do dia para a noite. Né? Não, exatamente. Eu queria até comentar de deficiência, que a gente vê que ele tem uma dependência emocional, né? E a gente fica sabendo de coisas porque são coisas grandes e vem a público, né? Mas tem coisa que a gente nem fica imaginando. Eu vou dar um exemplo que no bairro que eu moro lá, né? Uma região de muitos prédios, e recentemente teve um caso que o ex-namorado entrou no apartamento e colocou fogo. Então, tipo assim, isso é casos que chega pra gente, mas que assim, alarma todo mundo, mas passa, né? Porque assim, é uma situação que olha só o que aconteceu, mas passou 1-2 dias, todo mundo esquece, sim, vida que segue, né? Sim. Mas isso é um caso de violência patrimonial. Né? Uhum. Todo mundo acha que dá a cara, né? Igual eu falei, todo mundo dá essa violência doméstica como um tapa, um soco. Mas eu acho que a gente tem que ter uma imagem muito mais assim, como se fosse um cerco mesmo, assim, né? Uhum. A pessoa, ela vai tentando fechar essa vítima de alguma maneira. Então, começa, igual a Sheila tá comentando, ninguém se casa com um sapo, né? Ninguém se casa, é aquela frase, assim, todo mundo busca um príncipe, por mais que no começo de um relacionamento uma pessoa projeta na outra uma questão ou outra, né? Tá apaixonado, essa questão, todo mundo se casa, né? Pela maneira que o outro te trata, né? Então, essa pessoa, ela é realmente boa ali nesse começo, né? E quando eu falo que a gente tem que ter essa imagem de um cerco, é porque é como se, pra mim, assim, uma imagem como se fosse, sei lá, um país vai invadir o outro, assim. Ele não começa de cara invadindo. Ele vai tentando deixar esse país sem recursos, né? Então, ele tira água, ele tira alimento, energia, até o ponto que esse país está tão ali sem
recursos mesmo, assim, que não consegue lutar, né, se tiver um ataque. Eu vejo essa imagem nitidamente, porque às vezes deixa essa mulher tão sem recursos mesmo, que às vezes ela não tem um amigo mais para poder falar sobre. A questão, né? da rede de apoio, e aí entra o coletivo nesse sentido, porque uma das ferramentas do abusador é minar a rede de apoio dessa mulher. Então, ele vai tentar convencer ela que a mãe não gosta dela, que a irmã não é boa companhia, que aquela amiga é assim, assado. E vai tirar a rede de apoio dela. E é o que ela está falando, não é de uma vez. Eu costumo falar que quando a mulher percebe que ela está num relacionamento abusivo, ela não sai de imediato, é como se fosse um drone. Ela sobe, vê a situação, mas ela volta, porque ela está nesse processo de entender o que está acontecendo. E quando ela vê lá de cima, que ela se alerta, ela vai tentar procurar locais para que ela consiga essa rede de apoio que ela não tem. O Maria Livre entra nesse ponto. É justamente aí. Por que eu quis entrar em contato com vocês? Porque é muito difícil de você chegar nessa mulher. Porque ela olha em volta, ela fala, eu não tenho mais ninguém. Ou ela não entende que ela não tem mais ninguém porque foi ele que afastou, ou ela já chegou nesse processo de não posso trazer um amigo em casa porque ele vai brigar. Não posso fazer uma ligação porque ele vai querer saber quem é que eu tô falando. Tenho que apagar as mensagens do WhatsApp. Não posso responder a amiga a todo momento porque ele vai cobrar o que tá fazendo no celular, conversando com quem. Então, a nosso objetivo com o Maria Livre é como chegar a essas mulheres. E aí entra a nossa parte de comunicação, né? Que as meninas fazem os posts. A gente está elaborando agora dentro do jurídico um e-book. Porque a Maria da Penha, ela é uma lei, ela é elogiada na América Latina, ela é elogiada no mundo inteiro, mas ela pela qualidade dela. Mas ela é uma lei que ela não prevê, por exemplo, sanções. Ela é uma lei que ela vai estabelecer quais comportamentos são considerados violência, como essa mulher deve ser atendida, como essa mulher deve ser conduzida. E aí a nossa ideia no e-book cada advogada pegou uma parte da legislação e vai transformar isso numa linguagem que as pessoas entendam, porque tem muita coisa que é termo jurídico. E tem muita coisa que, por exemplo, violência patrimonial, as mulheres não sabem o que é, porque violência patrimonial pode ser desde aquela mulher que é casada com um milionário, mas que não tem um cartão de crédito sem que ele saiba exatamente onde ela está gastando tudo e não sai de casa sem um motorista, como pode ser aquela mulher que não pode trabalhar. Ela não pode vender o batom para a amiga porque o marido não quer que ela tenha dinheiro. Porque se ela tiver dinheiro, ele não vai saber o que ela está fazendo. Porque se ele dá o dinheiro para ela ir na feira, ele sabe que ela tem que comprar tal coisa para trazer para dentro de casa. E se ela vender um batom, dois batons, ele não sabe quanto que ela tem de dinheiro e o que ela pode fazer com aquilo. Então, o Maria Livre é nesse ponto. É nesse ponto que a gente precisa chegar. Por que essas mulheres não saem de lá? Elas precisam entender por que elas não saem daquele lugar. Mas para elas quererem sair, elas precisam de orientação. E é condução mesmo, de virar e falar, você vai produzir prova assim, sabe? Você vai pegar, você não vai mais responder ele e aí mensagem picada, você vai responder ele em mensagem em bloco, porque aí não tem como ele mudar aquela conversa. Porque tem um jeito de você pegar a conversa de WhatsApp, juridicamente falando, ou e-mail, e levar no cartório e fazer uma ata notarial, por exemplo. Que eles vão olhar e validar. Não, essa conversa realmente aconteceu, ele realmente ameaçou. Só que sabe quanto que é? Para uma folha, frente e verso, 500 e tralalá. Nossa. Então, essas mulheres não têm essa condição. E aí, se você vai para a segunda folha, é mais 200 e alguma coisa. Isso aqui na cidade de Rio Preto, porque varia, acho que, com relação ao ISS, se eu não me engano. Então, assim, a gente vai orientar já essa mulher ali. Quando ela chega já numa situação... Uma coisa muito importante de falar, para informar essas mulheres, é que, assim, é muito mais fácil elas conseguirem provas, tanto do relacionamento abusivo, como provas para pedir pensão, para fazer partilha de bens, enquanto elas estão em casa ainda. Então, o que a gente faz? Se essa mulher chega até a gente, o jurídico, estando ainda dentro de casa, nós vamos dar toda essa orientação para ela. Você vai procurar tal documento, você vai procurar da tua casa. Porque, às vezes, essa mulher não tem acesso a nada, ela não sabe onde está nada. Ou ela sabe, nunca se ateve. Né? Você vai
vai procurar o lerite, você vai procurar extrato de cartão de crédito para a gente comprovar os gastos da família, os gastos dele, para você ter respaldo para pedir um valor maior de pensão alimentícia. Então, procurar ajuda estando no casamento também é importante. E aí as meninas começaram a desenvolver agora, as meninas da psicologia, um trabalho, acho que tem uns 3 meses, né? Não tem mais que isso. Do grupo. Que é o grupo. Qualquer uma pode entrar lá, clicar e participar a cada 15 dias, né? Desse acolhimento. E é um lugar de escuta. Essas mulheres não precisam necessariamente ingressar com processo jurídico, elas não vão passar pelo setor de acolhimento, porque elas não vão ser atendidas de maneira individual pelas psicólogas e não necessariamente não ser atendidas pelo jurídico. Mas elas podem toda semana ir ali ter aquele lugar de escuta. Para quê? Para que aos poucos, talvez, aí sim, ela chegue no ponto, não, realmente, essa situação está insustentável, e aí ela vai entrar em contato e falar, não, eu quero encerrar esse ciclo. Né? É informativo e elas entenderem que, nossa, tem outras pessoas que passam por isso que eu passo também, né? Sim. O grupo tem esse intuito também, né? Ô Flávio, você comentou que ninguém casa com um sapo, né? Essa analogia. Como que a mulher pode identificar que ela está dentro de um relacionamento abusivo? Quais são os sinais? Porque pelo que eu percebo, o relacionamento abusivo ele é muito facilmente, ele consegue avançar para uma violência doméstica a qualquer momento. Como que a mulher ela pode identificar sinais de que ela está dentro desse tipo de relacionamento? Sim. Eu acho que, assim, se casou, né? Essa parte, assim, tá tudo muito legal, uma lua de mel. A gente começa a perceber, muitas vezes, no ciúme, né? O ciúme, ele vem como um ciúme excessivo, né? E entra essa parte, o ciúme é sinal de amor, né? O ciúme é uma prova de que a pessoa gosta. E, às vezes, esse ciúme se extrapola, né? E vem controle, né? Vem controle de questão de roupas, né? De amigos, né? Começa essa coisa de isolar socialmente, mesmo assim, então, tá se tornando abusivo. Acho que a cada relacionamento vai ter uma particularidade, assim, né? Mas começa a entrar muito aos poucos, assim, né? Muito aquilo que acaba pesando a consciência da mulher. Nossa, mas tudo bem, eu posso não usar essa roupa que eu gosto tanto, né? Poxa vida, tá falando aqui pra mim... Vou agradar ele, né? Pra mim não tem nada demais, né? Tipo, começa vai cedendo, assim, mas só que sempre o lado da mulher vai cedendo mais, assim, como se isso vai tomando as proporções, né? Porque aí daqui a pouco é o celular que está sendo pego ali para olhar as mensagens, para controlar isso. Os comentários muito colocando para baixo mesmo, né? Você não faz nada direito, né? Você não conseguiu fazer isso mesmo. A questão do gaslighting, né? Que eu acho importante falar. Sim. Acho que você quer falar ou eu falo do gaslighting? Explica você, eu acho que é melhor. Posso falar? Pode falar. O gaslighting, ele o que acontece? Ele é por causa de um filme, esse nome americano, e vem lá, porque tem vários termos, né? Por conta do feminismo ter vindo algumas coisas vindo de lá. E é quando, assim, a mulher é colocada em xeque do que ela falou mesmo. Se ela falou aquilo, ou, por exemplo, aconteceu, ela pegou o celular, né? Ou ligaram para ele. Na frente dela, ela viu que é uma outra mulher, tá só os dois. Ligou para ele perguntando por que você não foi me encontrar. Ele desliga o telefone, aquilo tá óbvio. Qualquer outra pessoa que não tivesse... Tá óbvio que era uma ligação de uma mulher. Ela viu escrito, qualquer coisa assim. Ouviu uma mensagem. Ouviu uma mensagem né, de notificação. Ele vai virar para ela e falar, você tá louca. Não tem nada a ver. É minha amiga do trabalho, sei lá, vai inventar uma história. E ele vai repetir durante tanto tempo, a todo momento, o que essa mulher traz para ele. E aí não só desconfiando dele, de tudo. Eu acho que era melhor a gente fazer tal coisa. Não. Outra coisa que acontece, a mulher traz a ideia para dentro de casa, vamos trocar alguma coisa aqui em casa, não sei o quê. Ele ignora, fala, não, você tá doido, essa ideia é maluca, eu não gastar dinheiro com isso, não sei o quê. Passa meia hora, 1 hora ou um dia, ele vem com a mesma ideia. Aí ela fala, não, mas essa ideia é minha. Não, você nunca falou disso aqui em casa. Então a mulher ela começa a se sentir assim, mas gente, o que eu falei? O que realmente aconteceu? Começa a entrar meio que numa realidade paralela, né? E aí é o que a gente fala, não é uma violência física, mas é enlouquecedor. Questionou a própria sanidade, é enlouquecedor. Né? Né? Isso porque a gente não está entrando no mérito ainda de falar, de usar os filhos. Aí tem isso, aí vai para outro lugar. E é importante falar que isso acontece também e muito em namoro de adolescente. Essa questão do celular.
As meninas e os meninos têm que entender que é inadmissível você ter acesso ao celular da outra pessoa. Não interessa. Mas é porque você está me escondendo coisa. Se você não confia na outra pessoa, você não deve estar com aquela outra pessoa, né? Mas isso é naturalizado. Os adolescentes acham que tem que passar senha de celular para o outro. Eu tenho vários... Eu tenho uma filha adolescente, eu tenho várias coisas estabelecidas com ela. Eu falo, não deixa eu saber, porque se eu ficar sabendo, né? Mas naturalizado como essa prova, né? De amor romântico. Então... Não, e não é nem só de amor romântico, é de ser mesmo. Mas por quê? Você está escondendo. Deixa eu ver. E essa molecada vive no celular e tudo mais. Tem um trabalho se eu não me engano, é do Ministério Público, que eles inventaram um robô, do Ministério Público de São Paulo, que é uma robô que é para atender meninas. É um projeto direcionado para adolescentes, para eles saberem se elas estão em relacionamentos abusivos. E elas vão conversando e esse robô, né, que é esse sistema que a gente tem de atendimento aí, vai respondendo, porque existe essa necessidade. A gente tem no Maria Livre, eu sou professora de formação antes de ser advogada, e a gente tem a ideia de desenvolver no ensino médio uma disciplina mesmo dentro das escolas. Tem uma lei agora que vai começar a valer o ano que vem, que vai ser obrigatório o ensino de violência doméstica falar sobre violência doméstica nas escolas. Mas o nosso projeto é pegar, por exemplo, algumas escolas que têm... Isso ainda está muito idealizado por conta da pandemia, ficou parado, né? Mas algumas escolas têm ensino integral, algumas delas eles desenvolvem projetos anuais, né? O aluno escolhe lá no começo do ano qual daquelas optativas, seria uma espécie de optativa, eles vão querer se envolver, e são voluntários, na maioria das vezes, que se propõem a desenvolver tal projeto com eles dentro da escola. Então, esse é um projeto nosso, principalmente com os adolescentes. Tanto para essas meninas não entrarem em um relacionamento abusivo, perceberem, para esses meninos saberem que eles não podem fazer aquilo. E se a mãe sofre violência psicológica, por exemplo, em casa, essa menina vai ver. E através dessa aula vai chegar ou na gente mesmo, ou numa professora de confiança. É mais ou menos o mesmo raciocínio da educação sexual na escola, né? Que a gente sabe que os lugares que mais acontece denúncia é depois de aula sobre educação sexual, que os alunos entendem o que está acontecendo. Sim. E você falou de um ponto importante que eu acho que é óbvio, acho que não precisa ninguém falar que a nossa sociedade é machista e é tudo nesse sentido. E nós, como homens, e eu me coloco nesse lugar como pai de menino, tem uma responsabilidade assim, muito grande nesse sentido de tentar mudar um pouco, né? E eu acho que esse projeto de falar isso no ensino médio é sensacional. Mas como que a gente pode, desde o início, do começo da infância, começar a colocar para esses meninos, principalmente, né? Essa questão da violência doméstica, de que... Porque o que eu vejo, né, que acontecia? Nas pequenas coisas, tá lá no Natal, tá todo mundo lá. Aí, de repente, acabou a ceia, as mulheres levantam, pegam os pratos e vão lavar a louça, enquanto os homens ficam lá conversando, esperando vir a sobremesa. Sim. Como que vocês veem esse contexto, nas pequenas coisas que a gente pode ensinar para essas crianças e adolescentes? Eu acho que no começo, assim, né, da criação, lidar com emoções é muito interessante, assim, você ensinar o seu filho como lidar com emoções. Então, como lidar com a raiva, como lidar com a frustração, com o medo, com a angústia. Muitas vezes as meninas são ensinadas que as meninas podem chorar, as meninas são mais frágeis, os meninos não. Os meninos não choram, aguentam. E assim, esse menino vai crescendo, ele vai se tornar um homem ali, que ele não vai saber colocar as emoções dele, né? Ele vai ser colocado em uma situação ali, qual a maneira que ele vai resolver? Dando um soco? Muito provavelmente, né? Essa foi a maneira que ele aprendeu, assim. E muitas vezes ele viu isso acontecer, né? O meu pai também resolvia, né, nessa base. Meu tio fazia dessa forma, meu tio falava que eu não podia chorar. O primeiro rompimento, geralmente, de namoro, assim, entre adolescentes, assim, muito. Eu já escutei muito, assim, o menino não pode chorar. A própria família fala, tipo, tá chorando por quê? Namorinho de adolescência, não pode. Engole o choro, né? Exatamente, assim. Então, não ensinar a lidar com emoções, assim... A nossa sociedade está criando isso, né? A gente
vai criando, além disso que você falou, né, de atribuir tarefas domésticas para as mulheres, atribuir questões maternais para as mulheres. Então, a mulher está sempre servindo, a mulher está sempre maternando o homem. Você vê um homem de 40, 50 anos que ele ainda é maternado pela mulher, né? É a esposa que marca a consulta médica dele, é a esposa que avisa quando ele tem que trocar a roupa, essa roupa não tá legal, porque ele mesmo não sabe cuidar de si como um adulto, né? Então, eu acredito que esse ponto, assim, como... É o que a gente brinca muito no caso de falar que ajuda, né? O pai ajuda, é maravilhoso. Ajuda a lavando a louça, né? Você ajuda, né? Ele vive, se você... Eu sempre dou o seguinte exemplo. Se você é um homem, está naquela casa, se você estivesse numa república, morando com outro homem, como seria? É a mesma, tem que ser a mesma relação, mas a questão é muito estrutural, e aí é a sua pergunta. Essas crianças, né? Eu acho... Eu tenho também um filho de 5 anos, estou grávida de um outro menino. Eu falo que foi 2 meninos, né? Por quê? Porque eu tenho essa preocupação. Sim. O meu filho está com 4 anos e meio, ele foi para terapia. Ele foi para terapia porque ele tinha o cabelo comprido. E ele chegou um dia em casa e virou para mim e falou: mãe, eu quero cortar meu cabelo. Eu falei: por quê? Porque os meninos estão falando que eu pareço menina. Não me importa dele cortar o cabelo dele, mas eu quero que ele tenha consciência dessas escolhas dele ao longo da vida dele, porque ele escolheu e não porque falaram para ele que tem que ser assim. Né? A questão do chorar também. Eu não admito. Como eu já trabalho com essa frente, é difícil as pessoas darem alguma rata na minha frente. Né? Com a minha pedir, né? Pedir para levar. Com a minha filha mais velha, então, que era menina, essa questão é muito interessante, né? As roupas das meninas não são confortáveis, das crianças meninas. Tudo cheio de negocinho, né? E sapato também. Aí eu vestia ela parecendo... Às vezes ela parecia um menino, porque ela também não gostava de pentear o cabelo, e eu também não exigia. Ela não gostava de colocar brinco. E aí, você vê que, assim, se a pessoa acha que é um menino, e ela vira e fala: nossa, como você é rápido. Nossa, como você é forte. Nossa, como você sobe isso aqui legal. Como você conversa bem. Se é uma menina, se ela tá arrumada... Ai, como você é linda. Como você é quietinha. Que gracinha. Fala baixo, sabe? E eu sentia isso com ela, assim. Eu tive casos de uma parente pegar ela uma vez para sair, virar para mim e falar assim: mas você me manda a roupa dela, pelo amor de Deus, para ela parecer menina, porque as roupas que ela usa, eu saio com ela, todo mundo acha que é moleque. Então, assim, é esse cuidado. Só que aí a gente vem aonde eu queria... que a gente viu, teve uma reportagem recente da questão dos órfãos por conta do feminicídio. Mas olha só, a gente está falando como educar esses meninos e essas meninas para que não aceitem, os meninos para que não façam. Mas você está desestruturando a mulher. Como é que essa mulher que sofre... E aí a gente está falando de todas as classes sociais. Que sofre com esse questionamento da sanidade mental dela, que sofre sem saber se ela vai ter dinheiro para comprar as coisas. Como é que ela vai olhar para essa criança e se preocupar com isso? Então, é um círculo vicioso que parece que não tem fim. Porque a gente vive numa sociedade que quem materna... Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu falo que maternar é verbo. Então, se é verbo, qualquer um pode maternar. E qualquer um pode maternar, não só uma criança. Eu ouvi isso num podcast de madrastas, né? Que elas falam isso. Maternar é verbo. Então, não é porque eu sou madrasta que eu não vou maternar. Eu posso maternar. Eu posso maternar tanto o filho do meu companheiro, como eu posso maternar meu cachorro. Enfim, a gente entra em outras discussões. Mas é isso, maternar é verbo. Então, se maternar é verbo e a gente atribui às mulheres... Né? Não deveria, mas atribui às mulheres na nossa sociedade esse cuidado, a gente tem que cuidar das mulheres. Porque senão a gente vai ficar falando sobre isso o resto da vida. Se você não cuida dessas mulheres, em todos os âmbitos, dando condição mental para ela cuidar dessa criança, pagando salário igual, né? Dando oportunidade de trabalho, não praticando violência moral dentro do ambiente de trabalho. Quer dizer, é uma coisa... Como é que essa mulher vai cuidar dessa criança? E aí a gente vai entrar em outras questões, né? Se você pega essa mulher, põe no mercado de trabalho, aí você coloca outra mulher para cuidar daquela criança, aí a filha dela ficou em casa. Enfim, a gente tem que olhar para as mulheres e para as crianças, né, na nossa sociedade. Não dá mais para ficar vivendo como se...
a gente fosse regido só pelo masculino, né? E aí a gente entra em uma série de questões, tipo, o ambiente doméstico, quando ele é pensado, ele não é pensado na mulher. Você pega uma cozinha, ela é pequena. Você pega a lavanderia, ela é pequena. Por quê? Porque a maior parte dos espaços, tanto privado como público, eles são pensados por homens. Eles não são pensados por mulheres. E aí, essas mulheres não têm cuidado. Eu tive um relato de uma amiga no Instagram, tem 2 semanas, de um restaurante aqui de Rio Preto, que ela foi questionar por que não tinha trocador para o filho dela. Eles falaram para ela que era para ela voltar quando ele não usasse mais fralda. Então, o ambiente não acolhe as mulheres. A sociedade que a gente vive, ela não é acolhedora com mulheres. E crianças, então, muito menos, né? Quem tem filho pequeno sabe disso. Exatamente. Até ia falar uma coisa muito interessante em cima disso que você falou. A gente vai nos lugares, é raro os lugares que tem trocador. Sim. Mas você olha, um monte tem kid display, tem um monte de espaço de kids. Sim. Aí fala, como que você quer que traga uma criança aqui, Exato. se você não tem um mínimo, que é um espaço para trocar a criança, né? Sim. Como que você quer receber, né, as pessoas? E o pior é quando tem um trocador só no banheiro No banheiro feminino, feminino, isso que eu né? ia falar. Pior ainda, né? No Pior. banheiro masculino não tem. É. E você falou dessas questões com criança, e pra mim até me emociona falar, porque meu filho tem 3 anos. E ele já me deu tanta prova de que ele vai colocando em xeque essas questões. Sim. Ele já perguntou por que ele não pode passar esmalte, porque ele vê a mãe passando esmalte, vê a avó passando esmalte, O meu por que eu também. não posso O passar meu esmalte? também. Ele já perguntou por que ele tem que falar obrigado e não obrigada. Ele já perguntou isso. E aconteceu uma coisa na primeira reunião que teve na escola com os pais. Não vou falar o nome da escola, mas assim, tava lá aquele contexto da escola anunciando que tinham comprado um novo espaço que ia ter agora aula de jazz e aula de karatê. Então ela tava assim, gente, a gente vai conseguir agora, as nossas meninas vão dançar jazz e os nossos meninos vão lutar karatê. Cara, isso pra mim... E isso é importante, porque pra mim, como homem, já ressoou mal. Sim. Eu acho que isso já quer dizer que nós estamos mudando de uma certa maneira alguma Sim. coisa. Porque não é possível que em 2022 a gente vai Questionando, né? A dividir gente tem que que a Exatamente. menina vai dançar e o menino vai Exatamente. lutar, porque senão nós vamos continuar Exatamente. falando de violência doméstica A até vida 3.000 inteira. e... Exatamente. Não, e sabe o Exatamente. que é mais interessante? Cara, você está vendo isso numa escola, que deveria Exato. ser um ambiente mais Exato. acolhedor, né? Exato. Que deveria ser Exato. aberto para ter escolhas mesmo, né? E a gente volta lá naquela pergunta. O próprio judiciário, ele não é preparado ainda para fazer esse acolhimento dessas mulheres, dessas crianças, né? Eu tive um relato recente de que assistente social, e isso acontece com frequência, a mulher tem pedido de medida protetiva, já teve a medida protetiva expedida, mas foi revogada. É um exemplo, tá? Não é um Sim, caso sim. prático. E aí a assistente social marca a entrevista dela, porque quando tem, só para contextualizar, tem um estudo psicossocial dentro do processo, para o juiz ver quem está falando o quê, para eles entenderem melhor, né, o que está acontecendo além das duas partes falando. Elas marcam da mulher tal hora e em seguida do agressor, do possível agressor, ou do homem que ela tem medo, Pra se do homem encontrar na porta. pra do se lugar. impor- Aí, o que às vezes acontece? Tem que pegar essa mulher e isolar num lugar lá que não tem acolhimento. Não tem acolhimento pra essa criança, porque a criança também tem que ir. Então, assim, é o que eu tô falando. Os espaços não são acolhedores, as situações não são acolhedoras. É muito difícil. E aí, a gente, quando começa a falar muito sobre isso, a gente, mulher, aí entra naquela coisa, mas só fala disso, só pensar nisso, né? Mas a gente precisa disso, né? Sim. A questão com os homens, existem alguns movimentos já. Tem uma promotora que ela fez um trabalho, eu não sei aonde que foi, mas ela fez um trabalho na cadeia com ressocialização desses homens e de conscientização dentro da cadeia também, que foi muito relevante, deu resultado. Mas é isso, a gente não pode olhar só para o agressor e só para a mulher agredida, né? A gente precisa começar a pensar como que a gente vai mudar isso. Porque não dá, é o que você falou, em 2022, a gente ficar vivenciando coisas desse tipo, né? Parece que não evolui muita Parece coisa, que né? não. Que a gente fica ainda Patinando. patinando em muitos assuntos, É né? verdade. E aí a gente falou um pouquinho da pandemia, até pra gente não perder o gancho. E aí você falou, a mulher conviveu com o agressor 24 horas. E tem um ditado muito famoso que é em briga de marido e mulher, não se mete, ninguém mete a colher, né? Como que vocês veem isso? Eu até tava
uma vez eu falar que eu estava em São Paulo, eu vi no elevador que tem uma lei estadual agora que a mulher pode, o síndico tem o dever, ele né? É obrigado. Como é que é isso? Explica pra gente, Sheila. Até porque é uma questão muito importante, porque você mora em prédio, eu já morei muito tempo em prédio, e a gente escuta cada absurdo, tem hora. Aqui em Rio Preto tem uma lei municipal também que prevê isso. A de Rio Preto eu não sei se ela tem sanção. A de São Paulo, que foi recente, inclusive, a crítica das mulheres que lutaram, de quem lutou para essa lei, é que foi derrubada a sanção. Então, se o síndico não fizer, não tem nenhum tipo de punição. É que punição na questão civil ela é muito complicada mesmo. Mas, enfim, é uma crítica que foi feita à lei. Por que disso? Justamente por causa dessa cultura, né? De que você não interfere no relacionamento alheio, né? No mete a colher. Mas é importante essa conscientização de que... Por quê? Por que as pessoas têm esse conceito? Porque a gente tem essa ideia, a gente volta lá atrás, né? De que esse relacionamento vai produzir frutos só dentro daquela família. E não é. Hoje que a gente vive em condomínios, a gente vivencia muito mais isso, né? A tua vida é a tua vida, mas se o teu vizinho do lado fizer festa todo dia à noite, você não tem teu descanso, você não tem tua vida, isso tem que ser levado lá para lá. Para reunião de condomínio. E as pessoas precisam entender que a violência doméstica é isso. É uma interferência no coletivo. Né? Essa mulher, se ela trabalha, ela vai deixar de produzir. Essa criança, ela não vai ter o mesmo rendimento que ela teria na escola se ela presencia a violência doméstica. Esse resultado, pensando do modo mais prático, assim, mais frio, talvez, do ponto de vista até para a produção, capital mesmo. Isso vai trazer prejuízo, porque essa mulher vai para a saúde pública ou ela vai para o convênio, ela vai atrás de psiquiatra, você entende? Não é só uma questão, é uma questão de saúde pública. E as pessoas não têm essa compreensão, por isso que não denunciam. Uma coisa que se ouve muito, eu fui lá, falei, e aí eles brigaram, separaram, depois voltou e eu ainda fiquei como ruim, né? Por quê? Porque aí é o que a gente está fazendo aqui. É a falta de informação de entender. Que você vai ter que, de novo, provavelmente, ouvir essa tua amiga, vai ter que, de novo, provavelmente, resgatá-la de lá. Mas o que preocupa a gente é quando você deixa de fazer esse resgate dessa mulher, ou essa escuta, ela entra em maior situação de risco. Porque a Flávia pode falar melhor, a violência, isso é científico, ela tem um escalonamento. Né? Igual a gente falou das fases, né? Das 3 fases, ela também tem um escalonamento. Então, dependendo do jeito que a mulher chega, a gente, do jurídico, já levanta um alerta, porque sabe que talvez o próximo ato dele já seja uma consequência que a gente não tenha controle. E aí entra a questão da medida protetiva mesmo, né? De falar, a questão da... E eu já ouvi casos, inclusive, né? Falar que é só, né? Como que isso é uma teia, né? Como que várias pessoas são afetadas, mas a própria mulher chegar ali, né, em um quadro de depressão muito grande por causa da situação, ou uma ansiedade profunda, né? A pele da pessoa tá escamando, assim, tá aquela coisa muito estresse visível. pós-traumático também. Exatamente. E a pessoa, muitas vezes, ela pensar no suicídio, né? Então, ela tá tão culpada, ela quer se retirar daquela situação. Então, todos estão envolvidos, justamente isso que a Sheila fala, mas as medidas que isso vão ter, né, que vai ter, eu não vou interferir, mas a gente nunca consegue ter a dimensão do que vai ser a falta da nossa atitude, né? Mas que ela pode ter uma proporção gigantesca, chegar a mulher buscar o suicídio por achar que realmente não estou me encaixando, realmente o problema sou eu e querer sair de circulação mesmo e sem conseguir ajuda, né? Sem conseguir a rede de apoio. Sim. Acho que até esse é um ponto que eu queria comentar com vocês, né? Quais são os caminhos que as mulheres podem seguir, né? Então ela pode ir numa delegacia, ela pode procurar vocês, assim, do Maria Livre. E eu sei que tem alguns aplicativos também que ela pode começar, né? Então eu queria que vocês colocassem aqui, né? Até o pessoal que está ouvindo isso e vendo a gente, esses apoios, né? Esses contatos que as mulheres podem fazer. Né? Existem outros projetos, tem vários deles, assim. O Mapa do Acolhimento é um que o próprio Disque Denúncia, né? O Mapa do Acolhimento também tem esse atendimento tanto psicológico como jurídico, no Brasil inteiro. Uhum. Eu também sou voluntária de lá, mas aqui para o interior ele não tem tanta demanda como tem nas capitais. Mas eu costumo falar que
essa saída desse ciclo, vai ser mais por outra pessoa. Então, por exemplo, eu já tive relatos da minha irmã, a gente tem certeza, né, que ela sofre violência física, inclusive, tal. Só que a gente cansou, ela se distanciou e faz 5 anos que eu não vejo ela. Eu virar para a pessoa e falar, você precisa insistir. Porque senão daqui a pouco a sua irmã vai aparecer morta. E da pessoa, depois de meses, me encontrar e falar, eu consegui acessar minha irmã. Minha irmã está vindo me visitar, depois de anos. Sim. Então, assim, é isso de acolher, sabe? De olhar para o outro e falar... E assim, isso dá para ser feito em vários âmbitos. A criança começa a faltar na escola. A criança ia sempre... falta na escola. Mas por que essa mãe não está trazendo essa criança, né? Aí o que eles fazem? Conselho tutelar. Chega lá, essa mulher às vezes foi agredida, não consegue sair de casa, está com o olho roxo, ou não tem dinheiro para levar essa criança na escola porque o marido pegou dinheiro. Isso pode ser feito no âmbito do serviço. Tem algumas redes privadas, que a gente não vai falar o nome aqui, mas que tem esse funcionamento, que realmente funciona, dos gerentes serem orientados e treinados para perceber se essa mulher está em situação de violência doméstica, seja faltando no trabalho, seja aparecendo com uma maquiagem tentando cobrir alguma coisa, para que ela seja acolhida e seja orientada. E hoje as redes sociais, né? Mas aí a gente tem que ter uma dimensão também de classe, porque não é todo mundo que tem acesso e não é todo mundo que consegue entender essas informações, né? De perfis mesmo, dessas mulheres serem orientadas, que é o nosso objetivo com o Instagram do Maria Livre, né? Que é o engajamento, porque assim, a gente não tem investimento de nada, não tem ninguém, é nós por nós, né? Você tem que fazer diligência de tal jeito. E aí, o que acontece? Lá, a nossa ideia é essa, né? Junto com, a psicologia produz conteúdo dessa área, a gente produz conteúdo dessa área, a comunicação tenta fazer isso engajar. Por quê? Não é porque a gente quer ter curtido de seguidor. A gente precisa de seguidor para a gente poder fazer isso espalhar, né? Espalhar mesmo, porque se essa mulher não tem acesso, porque o marido não deixa ter acesso ao celular, porque tem isso, a maioria deles não deixa ter perfil sozinha. Facebook é casal. E Instagram, então, muito menos, não pode ter, né? Se ela não tem esse acesso, a irmã tem. A mãe vai ter, sabe? Ou uma amiga que vai falar, nossa, faz tanto tempo que eu não converso com ela, será que tá tudo bem? É isso, é informação. Agora, elas, de maneira técnica mesmo, ir à delegacia, fazer a denúncia. Lá vai ser perguntado para elas se elas querem fazer o pedido de medida protetiva ou não. Isso é a critério delas. Elas podem fazer o boletim de ocorrência, a não ser quando a agressão é física, porque aí deixa de ser uma escolha dela, passa a ser uma ação pública condicionada, que a gente fala, que é onde entra a promotoria. Ela pode escolher só fazer a denúncia, né, para deixar registrado aquele acontecimento, porque acontece muito depois da mulher, depois de 3, 4, sei lá, tem casos de 8 anos, da mulher denunciar e a defesa vir, mas por que ela nunca fez um boletim de ocorrência? Ela ficou 8 anos apanhando, ficou 8 anos com eles, nunca apanhou, aí no primeiro episódio ela vai e faz boletim de ocorrência. E não, na verdade, ela já teve outros episódios. A questão da violência psicológica, ela foi considerada crime. Então, qual que é a diferença hoje? A mulher chega na delegacia, se essa delegacia estiver bem orientada, ele vai colocar... Porque quando você pega um boletim de ocorrência, seja qual for, lá em cima vai ter os artigos que fazem com que aquilo seja crime. Qual que é a diferença agora? Antes, a violência psicológica, ela era trazida no processo pela gente, a gente ensejava dano moral, existiam estudos que já estavam fazendo de jurisprudência, que a gente fala, que a violência psicológica deveria ser considerada lesão corporal, mas hoje ela é lei, né? Então, tá lá, caracterizado. Praticar a violência psicológica tem... Não vou lembrar de cabeça, não sou dessas que sei o Código Penal e o Código Civil. Mas tem lá uma estipulação. Então, vai constar lá, né? Quem ouvir essa mulher vai constar que ocorreu esse crime de ameaça, que normalmente é normal, né? De injúria, esse tipo de crime. Você quer pedir medida protetiva? Não, não quero. Se ela falar que quer, ela vai responder um questionário, que é feito ali na hora mesmo,
que é perguntas bem objetivas. Se tem arma, se não tem, porque vai ensejar outras coisas, né? Se depende financeiramente, se precisa de abrigo, se vai ter para onde ir, enfim. E aí o próprio delegado vai fazer esse pedido para o juiz vai analisar, o Ministério Público, na maioria das vezes, manifesta. Agora eu vou falhar nisso, não lembro. Sim, todos os processos ou só em... Não, é só em caso de lesão, eu acho. Não lembro. E aí, se ela conseguir essa medida protetiva está valendo. Independente se ela vai divorciar, se ela vai... Nesse caso, ele vai ter que sair de casa, né? A polícia vai lá e vai retirá-lo de casa. Ele vai ter que arrumar um canto para ir, um lugar para ir. E aí, a partir disso, tem outra pergunta. Qual é o prazo da medida protetiva? A Maria da Penha também não prevê isso. Então, normalmente, enquanto está correndo o processo de divórcio, quando está correndo o processo de pedido de pensão alimentícia, de guarda, mas ela pode, a qualquer momento, passou muito tempo, ele entrou, por exemplo, pedindo para revogar essa medida protetiva, ou ele se aproximou, ela pode trazer essa medida protetiva, né, para mostrar que em algum momento ela sofreu esse risco. E aí tem os outros meios jurídicos que não criminais, né, que é o que a gente fala de separação de corpos, que é pedir para que o juiz estipule que ele saia de casa e que ela se mantenha na casa, na maioria das vezes, com os filhos. E aí já é um processo civil, não é o criminal, ela não está respaldada nesse sentido. Aqui, em Rio Preto, a gente tem a Patrulha Maria da Penha, que foi instituída durante a pandemia, salvo engano. Quando elas pedem a medida protetiva, ela já é deferida, o juiz dá, vai para elas no papel lá, informando, né? Estou tentando ser bem informal, assim, para não ficar falando os termos técnicos. E ela é orientada a baixar um aplicativo no celular, que é um SOS. Então, se o agressor se aproxima, ela aciona esse aplicativo, a Patrulha Maria da Penha, ela recebe uma relação dessas mulheres que estão com medida protetiva. Então, eles têm uma rota específica de ronda. E aí, a que estiver mais perto vai até o local. Então, é uma ferramenta que funciona aqui em Rio Preto, funciona muito bem. Não conhecia, não. O anexo da violência doméstica, hoje a gente tem uma vara, que foi uma conquista, uma vara só especializada, porque antes você tinha que, se eu ingressasse com pedido de medida protetiva no criminal e o divórcio na civil. Agora não, eu consigo fazer isso se tiver violência doméstica, tudo na vara de violência doméstica. E aí a gente tem um anexo da violência doméstica, que já tinha antes, que tem atendimento com psicóloga, assistente social. Essas mulheres não são obrigadas, mas elas podem fazer alguns tratamentos. Elas recebem uma sugestão de ir lá. Eu já fui com uma cliente, né, não era Maria, de ir até lá e escolher se elas têm um espaço de fala e de escuta, e elas podem continuar ou não, fazendo tanto tratamento com a mãe, com as crianças, tem atendimento com os filhos também, aí de psicologia e tudo mais. A gente tem uma estrutura boa aqui em Rio Preto para acolher essas mulheres, embora tenha algumas ressalvas. Por exemplo, a delegacia que não funciona 24 horas. E não funciona 24 horas também. E várias outras questões aí para se levantar, mas de investimento e tudo mais. Mas se essa mulher consegue chegar até o judiciário tem um respaldo, sim, aqui em Rio Preto. Mas, de novo, a gente volta lá naquela pergunta, né? Para ela chegar até ali, é um processo, né? Depende de outras pessoas, depende de informação. Não, e por isso é tão importante o trabalho que vocês fazem, que é para encorajar e dar caminhos para essa mulher chegar até esse ponto, né? Eu acho que esse é o ponto. Oferecer recursos, né? Exatamente. Ô, Flávia, e agora um ponto importante também que eu estava pensando aqui. A gente tem praticamente metade do nosso público são homens. Se ele já percebeu, já teve esse avanço, assim, que ele tem alguns comportamentos que são abusivos, ele quer ver o celular da namorada, da esposa, ele começou com isso. O que você acha que ele deve fazer, esse homem? Terapia. É isso que eu queria ouvir de você, que você fizesse uma propaganda da terapia para homens. Terapia. Não, esse é o ponto. Né? Se ele conseguiu perceber, tipo, nossa, caramba, né? Que hábito é esse, né? Que tá surgindo. Já é maravilhoso, né? Porque geralmente, para a pessoa aprender, a gente fala que para acessar nível de consciência, para isso chegar a nível de consciência, demora, né? Então, num caso, né? Suponhamos ali, a pessoa percebeu que ela tem, tipo, tentar entender mesmo quais inseguranças são essas, né? O porquê que isso te leva a entender. Será que essa pessoa já não teve ali uma história de um outro relacionamento que
que causou essa aflição, essa desconfiança e agora está projetando nesse novo? Ou será que é sobre mim mesmo, né? A pessoa, na terapia você mergulha assim, em questões... Eu falo que você começa e você leva um problema como a ponta do iceberg. E aí tem muita coisa ali para você entender, né? Mas, geralmente, a pessoa que percebe isso assim, e busca a terapia o quanto antes, né? Consegue, dentro de uma estrutura, né? Não falando dos níveis, né? De violência, mas perceber o que está com esse comportamento. Consegue, muitas vezes, levar o relacionamento, tornar ele saudável, né? Junto com a parceira. Assim, eu atendo pessoas que falam, tipo, eu queria muito que o meu companheiro viesse, queria muito que o meu companheiro fizesse a terapia. E às vezes, a pessoa, por si só, busca a terapia para tentar salvar o relacionamento, porque entende que o companheiro precisa, mas já que ele não busca, vou tentar levar algumas informações para ele, né? Por isso que o seu exemplo foi tipo, nossa, a pessoa já tá com o negócio na consciência. Tá fácil já. Vai buscar. Vai pra terapia. Uma coisa que tem acontecido, alguns grupos de homens, e aí fica a sugestão pro seu público, se reunirem para conversar sobre isso, né? Só homens, e falar das suas fragilidades, né? Que cai no que a gente falou, do que a Flávia falou, de não saber expressar, né? E é um movimento que tem ocorrido, tem que ter um certo cuidado, porque senão começa a virar uma coisa meio de, nossa, eu sou diferentão, né? E, enfim, tem que ter um pé no chão ali, porque as coisas não é tão simples assim. Mas é uma possibilidade, né? Desses homens começarem a se reunir, não só para falar de luta, de futebol, né? E uma outra coisa que a gente alerta muito é... prestar atenção na fala do teu amigo, né? Se ele tem uma fala machista ali, dá uma cutucada. Se você tá ouvindo... Porque normalmente os homens deixam passar, né? Faz piada junto. É brincadeira, né? Ele falou tal coisa, mas... Então, assim, dá um toque. É teu amigo. Do mesmo jeito que a gente tá falando que essa mulher precisa de alguém para tirar ela desse relacionamento, se você tem ali um amigo que você tá vendo que não tá legal, não vou virar as costas e falar, não, deixa... Acontece muito. Nossa, toda vez que você quer casar, o casal só briga. Não vamos mais chamar eles para sair. Não, se é teu amigo, se é uma pessoa que você tinha um relacionamento antes dele, chama ele de lado, fala, e aí, cara, o que tá acontecendo? Tô vendo que vocês estão brigando muito, né? Não é uma terapia? Não é uma terapia. O ideal seria terapia. Mas já é um alerta. Às vezes, a partir dessa conversa, o cara vai parar e falar, nossa, é verdade, meu relacionamento não é igual ao dele, ele não briga tanto, meu relacionamento não é saudável. Sim. Eu acho que esse que é o ponto, né? O homem perceber que o relacionamento não é saudável, que é o que a gente fala da mulher também, de tomar essa consciência. Claro. Só que como a gente vive nessa sociedade que não tem equidade, fica mais difícil para essa mulher tomar essa atitude, né? Que é o que eu costumo falar, que a gente tem que lutar por equidade, né? Não só igualdade, porque são coisas diferentes. É o questionar-se, né, de coisas. Tem alguns pontos, assim, na vida, na estrutura, que a gente só consegue, né, o paciente, né, só consegue tomar como ponto na vida dele e usar aquilo como recurso quando ele se conscientiza disso, né, quando ele busca, assim. Então, esse é um ponto legal para... Muito bom, gente. O papo está muito bacana, já tem um pouquinho mais de uma hora mais aí que a gente começou, né, que a gente está conversando. E acredito que deu para pegar muitas dicas aí, o pessoal depois podem compartilhar aí com todo mundo. Vai ter bastante material do episódio, né, para que vocês também disponibilizem aí para também fazer a divulgação de vocês, né? Acho que essa é uma parte muito importante. Sim, que é o nosso objetivo, né, maior, necessário. Exatamente. E aqui no Rio Preto Cast a gente tem uma pergunta, né, que a gente sempre faz para todo mundo: qual é a relação de vocês com São José do Rio Preto, né? Esse trabalho que vocês fazem, então eu queria ouvir um pouquinho de vocês, qual que é a relação de cada uma de vocês aqui com o Rio Preto? Eu sou nascida aqui, morei aqui até 2008, fiquei fora de 2008 a 2017. Fiz minha primeira faculdade aqui, minha segunda faculdade eu comecei e terminei fora. O Maria Livre, ele foi fundado por uma mulher que é daqui da região, nascida aqui na região. Não tenho certeza se ela é nascida aqui, mas sei que ela foi criada em alguma cidade pequena aqui em volta. Ela veio depois para Mirassol e depois para Rio Preto, né? Então, é daqui, né? É realmente raiz. E a minha família toda é daqui, né? Minha família
toda, tanto pela parte do pai, né, do meu companheiro, do pai dos meus filhos, como do meu lado. Então, eu voltei para cá por conta disso, porque eu tive meu segundo filho e senti essa necessidade de rede de apoio, porque eu morava sozinha, embora tivesse uma estrutura ali, mas não era a mesma coisa. E eu queria que eles tivessem mais contato com os avós, com essa coisa, né, que eu tive, que eu cresci aqui. E é isso, eu estudei na Unesp, então eu tenho uma conexão maior ali com aquilo ali, com alguns projetos, conheço bastante gente da parte cultural também, porque eu fazia dança e lá a Unesp tem muito isso, né? Então eu sou meio enraizada aqui, mas de vez em quando eu dou umas escapadas e volto. Vai e volta. Foi e voltou, né? Tá vendo? Isso aqui, o Adelmo também. Foi fazer faculdade foi fora. Foi pra Unesp em Bauru também. Sim, Bauru? Eu estudei em Bauru. Ah, é? Sim. Eu sou de Ouro Preto, mas aqui o Rio Preto sempre, né, é a cidade mais desenvolvida aqui perto. Então a gente acaba fazendo tudo aqui, né? Vindo pra cá. E eu conheço pessoas, né, queridas que moram aqui, pessoas especiais. Conheci o projeto, né, por causa de pessoas daqui que divulgaram um dia no Instagram, eu tava, tipo, precisando de voluntária psicóloga. Eu falei, meu Deus, tipo, gostei do que apresentava e agora conheço elas que se tornaram, né, especiais para mim nesse processo todo que a gente vive, então... Que legal. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Sheila, obrigado por ter entrado em contato com a gente, se dispondo a vir para cá. Isso pra gente é muito foi importante. Uma comemoração. A gente falou lá no grupo, nossa, todo mundo ficou super feliz, porque a gente precisa de lugar de fala, né? Sim. A gente precisa expandir porque a informação guardada não serve de nada nessa situação. E a gente vai colocar o episódio no ar, se você está assistindo aí no sábado. Depois, ao longo da semana, a gente vai disponibilizar vários cortes dos melhores momentos. A gente vai disponibilizar para vocês também o episódio completo, para vocês divulgarem aí no Instagram de vocês, que é Maria Livre RP, né? Isso. Então, para quem está escutando aí no Spotify, nos aplicativos de áudio, @Maria Livre RP, pode seguir as meninas, entrar em contato. E da nossa parte, eu acho que é importantíssimo a gente falar cada vez mais sobre esse tema, trazer mais informação, que é isso que falta, né, Lê? Exatamente. Eu acho que, como a Sheila mesmo falou, o Rio Preto Cast, quando a gente criou ele, foi para abrir espaço para justamente projetos como esses, para terem espaço de fala, porque às vezes a gente vê somente coisas grandes, né? Isso. E aí eu falo, gente, mas às vezes aquele projeto, ele tem um impacto tão grande para a sociedade, né? Que ele é mais importante do que em outras situações, né? E a gente precisa dar visibilidade para isso também. Porque a gente tem nossas características regionais, né? Sim, isso tudo que a gente falou aqui, culturalmente falando, você cuidar de uma mulher aqui é muito diferente de você cuidar de uma mulher em São Paulo. Uhum. Então, a gente tem essas características. E aqui em Rio Preto tem projetos incríveis, tem outros coletivos também. Uhum. E é isso. Eu achei o máximo quando eu vi que era só daqui. Uhum. Eu entrei em contato por conta disso. Eu falei, é isso, a gente precisa se juntar, né? Exatamente. E agora, ainda que virou região metropolitana, a gente tá mais chique ainda. Mais chique ainda. É o Urupeiza da nossa região. Agora é tudo ali, nós vamos pegar os tobogãs lá pra gente, também tá ótimo. Meninas, parabéns pelo projeto e obrigado por estarem aqui compartilhando com a gente. 1h20 de podcast, foi ótimo. Pra gente foi um prazer compartilhar com vocês. E você que nos acompanha aí no YouTube, nas nossas redes sociais, não esqueça de se inscrever no nosso canal. É super importante que você se inscreva no nosso canal, porque aí o YouTube vai saber que você está gostando do nosso conteúdo, vai te avisar quando tem vídeo novo, tem vários vídeos de cortes, então não se esqueça de se inscrever. Seguir a gente no Instagram, tem TikTok, tem nos aplicativos de áudio. Nos vemos semana que vem, já tem programa marcado, tem mais 3 programas marcados, né, Lê? Agenda cheia, graças a Deus. Parabéns. Obrigado. E é isso, gente. Obrigado aí pela companhia de vocês, nesse tempo que vocês estão nos vendo e nos ouvindo. E nos vemos na próxima semana. Valeu! Tchau! Tchau!